ti, Jesus. Nós entregamos o nosso melhor para te adorar, para te exaltar. Engrandecemos o teu santo nome e nos rendemos em adoração completa a ti, Deus. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Você pode cantar isso? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A minha vida como preciosa, eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado, eu não tenho mais, eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado, as escamas cairão ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais, nada mais, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu
graça e misericórdia nos alcançou. Eu não quero olhar para outro lugar, nada tem o meu coração. O que antes era lucro, os prazeres deste mundo, as coisas desta terra são tão passageiras, são tão pequenas diante da tua grandeza, diante da tua beleza. Eu não quero parar de olhar, os meus olhos viram o Rei. Eu fui fascinado pela sua beleza. Os meus olhos viram o Rei. Eu não consigo, eu não posso olhar para outro lugar, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, uma vez os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. O meu prazer está em ti, Jesus. Eu olhei para o Rei e me completei, e me encontrei no majestoso Rei. Os meus olhos viram o Rei. Ele é lindo, ele é belo, ele é santo, ele é justo, ele é manso, ele é humilde, ele é majestoso, glorioso, poderoso, incomparável, inigualável, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, me encontrou, me encontrou. Eu não posso mais olhar para outros lugares, eu não consigo mais, porque os meus olhos estão fixos em ti, Jesus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha.
ensina-nos, ensina-nos, Senhor. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha, venha, oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, eu vou gastar a minha vida no lugar que é o meu prazer, eu vou gastar a minha vida, pois eu encontrei o Rei. Oh, eu vi a beleza, a revelação da sua beleza, eu vou gastar os meus dias, oh, na presença deste Rei, na presença deste Rei. Oh, pois o fogo em teus olhos me fez eu me apaixonar e queimou todos os outros amores, queimou fogo em teus olhos fez eu me apaixonar e queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar.
perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, eu considero como um esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo mais a minha própria justiça que procede da lei, mas a que venho por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só para ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só para ti. Você pode levantar suas mãos e cantar isso, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só para ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só para ti. Eu sou teu, pra tua glória eu existo. Tu és lindo, tu és digno. Eu sou teu, eu sou teu. Pra tua glória eu existo. Tu és lindo, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só para ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só para ti.
ler. Isaías 26, 13, ele diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. No original, quando ele fala essa palavra, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz ou conservará em paz. Essa palavra paz aqui, ela no original ela é shalom. Então, basicamente, é como se estivesse assim, Senhor, duas vezes, repetida. É como se fosse assim, tu, Senhor, guardarás em shalom, shalom. Duas vezes ele repete. Conservarás ou manterás, como várias versões elas vão falando. E aí, para quem não entende o significado de shalom, basicamente, ela vai ser ausência de guerra, tranquilidade, salvação, provisão, todo um pacote que envolve uma segurança em quem Deus é. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós ousamos depender na soberania de Deus, que esse é o significado de depender dEle, nós estamos dizendo que nós confiamos em Ele, na soberania dEle para todas as coisas. Sabendo que o nosso Deus, nada é impossível para Ele. Mas eu sei que você já ouviu isso tantas e tantas vezes. E assim como eu, não se abstém de no dia a dia, muitas vezes ser ali consumido por vários tipos de diagnósticos, que lá fora, quando nós tiramos os nossos olhos da palavra, vai falar. Ansiedade, preocupações, faltas, inseguranças. Basta a gente ligar a televisão que a gente vai ver todo tipo de notícia. Boas? Raramente. É ou não é? Além desse tipo de preocupações ou situações do nosso dia a dia, circunstâncias, tem as nossas internas. Eu, particularmente, cresci sendo extremamente ansiosa. Minha mãe dizia que era como se eu quisesse agarrar o mundo inteiro com as pernas, e as mãos, e tudo que eu pudesse. Uma sede, uma ansiedade de viver, de conhecer, de desfrutar, de curiosidade, de buscar de tudo. Queria viver. E ansiosamente. E eu acredito que não sou somente eu, que muitas vezes, né, cresceu dessa forma, ou no dia a dia se vê tentado. Eu estou falando aqui do passado, graças a Deus, hoje com um novo entendimento, eu posso dizer para você que eu não tenho preocupação. Eu não vivo em ansiedade. Porque eu entendi quem é o meu Salvador, o meu Libertador, o meu Deus da paz, o meu Shalom. Então, aquela Emanuele que cresceu com esse tipo de entendimento ou vivência é totalmente diferente dessa que vos fala hoje. Não que eu não seja assolada. Não que circunstâncias não me peguem, não me rodeiem. Para quem não sabe, hoje eu vivo no Oriente Médio com a minha família, e ano passado, quando eu estava grávida, esse mesmo conflito que se deu agora dos 12 dias e até os anteriores, começou ano passado e a gente estava lá, dentro de um país que fica entre os dois que estavam em conflito. E era bem comum eu me acordar de madrugada grávida da minha filha e as bombas passando em cima do meu apartamento, juntamente com meu marido. E me diga, em umas circunstâncias dessas, que tipo de pensamentos não vem? Que tipo de circunstâncias não se levantam? Mas o entendimento de que ele fala, eu guardarei, eu conservarei em perfeita paz aquele cujo o coração, mas, agora o pastor falou aqui, a gente também, o propósito e tal, mas aqui também a gente vai falar em uma outra versão, que eu gosto muito, ela é a Almeida, Revista e Corrigida, ele fala assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente, coração, mente, propósito. São alguns dos tipos de versões que tem. E sabe que paz e confiança, elas estão correlacionadas. Mas para que eu tenha perfeita paz, para que eu tenha paz no meu coração, na minha mente, no entendimento do meu propósito, naquele que me chamou, naquele que me fez, naquele que me gerou e que me deu esse propósito estabelecido por Ele, eu preciso conhecê-lo. É necessário conhecer a Ele. Eu jamais posso confiar, eu jamais posso entender, eu jamais posso guardar o meu coração sem conhecer o João Vitor. E ele chega para mim e ele diz, Nelly, tu me arranja aí R$1.500. E eu não conheço o João Vitor. Ele chegou, não, Mar, me arranja aí. E eu não conheço o João Vitor.
E aí eu preciso desse dinheiro para as coisas da minha filha, da minha vida, mas eu vou ter paz de entregar a ele porque ele está pedindo. Não. Se eu não o conheço, é muito difícil confiar. É muito difícil de ter paz, de lançar o meu coração em alguém que eu não conheço. Então, queridos, nessa tarde o Senhor ele está nos trazendo para um entendimento de que fé, confiança, paz estão relacionadas no deleite, no conhecimento do meu Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me achego a Ele, quanto mais eu me aproximo dEle, mais dependente eu vou ser. E isso nas coisas mais triviais do dia a dia. Essa dependência, ela vai me guiar para buscá-lo. Essa dependência, ela vai me guiar para entender que eu preciso me achegar a Ele. E quanto mais eu me achego a Ele, mais Ele se fará conhecido, mais clareza Ele trará da direção, mais clareza Ele trará do propósito, mais entendimento da paz que excede todo entendimento que está sobre minha vida, me guardando. Ela vai estar presente. Você entende até aqui? Isso não vai mudar o fato de, como eu falei, lá fora, no teu dia a dia, as ansiedades, as preocupações da vida, as circunstâncias se levantarem. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus, o Evangelho que é a palavra de Deus, o Evangelho que nós recebemos, ele é a segurança que nos faz nos deleitar no Senhor, sabendo que o poder dele está em mim. E isso me faz diferente daquele comum lá fora que não recebeu a Deus e que não tem esse entendimento de quem ele é na palavra do Evangelho, que recebeu do poder de Deus, que é salvação para aqueles que creram. Então essa salvação, ela vai me livrar das armadilhas de Satanás. Essa salvação, ela vai me livrar dos fardos dessa vida. Essa salvação, ela vai me livrar das preocupações. Essa salvação, ela vai me trazer segurança de que não são os diagnósticos que vão mudar as circunstâncias da minha vida, amém? Por quê? Porque eu recebi. Porque você recebeu. Diga comigo, eu recebi o poder de Deus. Ele já está ativo na minha vida, na minha família, nos meus negócios, em tudo que eu faço, onde quer que eu vou. Onde quer que eu vá, desculpa. O poder de Deus, queridos, ele está em operação dentro de nós. E isso nos faz diferente. Isso ativa esferas, patamares diferentes. Sabe que no seu trabalho, esse poder, esse evangelho dentro de você, ele vai te fazer galgar patamares diferentes. Porque esse evangelho, esse poder dentro de você, à medida que você se deleita, à medida que você depende de Deus, no seu dia a dia e passo a passo, à medida que você resolve obedecer, confiar, crer nessa palavra, mas também andar nela. Isso vai te fazer diferente. Isso vai te fazer viver e também ter resultados diferentes. Andando na palavra, dependendo do Senhor, confiando em Deus. Eu lembro que quando eu saí a primeira vez do Ceará, e eu fui para Campina Grande fazer a escola, eu não tinha, antes de ir mesmo, né? Eu não estava trabalhando, eu tinha decidido fazer uma escola que eu tinha sido premiada já na igreja, que era o Rema. E eu fazia faxina na igreja, eu fazia vários tipos de coisas para levantar recursos, eu não tinha recursos financeiros. E eu já estava terminando aquela escola, o Senhor falou comigo para ir fazer a escola de ministros, de missões. Para quem não conhece o Rema, ela é uma escola bíblica que ensina a palavra durante 2 anos. Eu estava quase concluindo quando o Senhor me falou para me aprofundar nesse treinamento, que eram mais 2 anos de escola de ministros, escola de missões. E eu não tinha nada, nem mesmo a bênção da minha mãe para ir, porque eu era caçula. E ela tinha falado que meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos. E quando ele faleceu, ele foi encontrado no quarto, desacordado e sozinho. Então, minha mãe ela tinha muito receio de que os filhos ficassem sozinhos, fossem morar sozinhos, alguma coisa acontecesse, e assim como meu pai, a gente partisse sem ter nenhum tipo de socorro, porque foi o que tinha acontecido com ele. Então, ela tinha muito receio de eu sair de casa e morar sozinha. E eu disse, mãe, mas eu tenho essa direção. E ela disse, mas eu também não queria ir sem ter a bênção dela. E ela disse, não quero que você vá. Então, eu fiquei orando. Eu já tinha a direção, eu não tinha recursos, e eu não tinha a bênção dela. E durante aquele tempo que eu orava, eu recebi o convite de um meu tio, que é irmão dela. Ele estava se mudando para um tempo de itinerância.
E eu lembro que eu falei, mãe, meu tio está indo. Ela falou, então, agora eu te abençoo. Falar é diferente de sentir, né? Então, foram dias que aquilo foi sendo gerado. Ela é costureira e eu lembro que a escola que eu ia fazer, ela tinha um padrão de vestimenta e eu não tinha aquelas roupas. Na verdade, tudo era muito, 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 muito precário. Né? A minha tia Marta chegou com um sapato, a outra chegou com outras roupas que eu precisava. Minha mãe foi ali costurando algumas roupinhas para eu levar. E consegui levantar o recurso da passagem. Eu lembro que eu via tudo que era promoção de sapato, alcancei ali uma rasteirinha de R$10, comprei, e tudo eu ia juntando para aquela viagem. A escola, se eu não me engano, era R$150 a mensalidade naquele tempo, que era o mesmo valor da matrícula final, mas tinha uma pré-matrícula, que era R$30. E eu lembro que eu fui para lá, quando eu cheguei no primeiro culto, o nosso bispo hoje, na época, ele era um ministro que andava com o pastor Bud, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida, que eu faço parte, e ele estava reformando a casa dele. Quando naquele culto, eles decidiram levantar uma oferta para isso. Eu tinha R$30 da minha pré-inscrição. Era tudo que eu tinha. Eu tinha acabado de chegar lá, como eu falei, com minhas racherias de R$10, meu sapato doado por um, a roupa feita por outro, e assim, era tudo que eu tinha. Quando, de repente, naquele culto, o Senhor ele começou a falar comigo, pegue os seus R$30 da sua matrícula e vá doar para Ele. Queridos, era como se fosse a oferta de Isaac. O que eu tinha era o meu Isaac ali. Era tudo que eu tinha. Eu lembro de lutar com o Senhor dentro de mim. Eu não posso, mas é minha pré-matrícula. Como é que pode o Senhor mandar eu vir para cá? E agora eu vou dar o único dinheiro que eu tenho para minha matrícula, mas é o curso que o Senhor falou para eu vir fazer. Aquela coisa, aquela briga. Até que eu falei, pois que conste. Obedeci. E fui lá, deixei o dinheiro. Quando eu voltei, o Senhor ainda falou comigo, é com alegria. Irmãos, e eu orei, eu falei, amém. Despejei ele diante dele e comecei a receber daquele culto. E no final era uma alegria tão grande, era uma paz tão grande dentro de mim. Naquela mesma semana que eu tinha chegado, tinha uma menina que também ia para fazer a mesma escola, e ela era graduada em uma área, eu não tinha graduação nesse tempo, e eu lembro que ela começou a falar para mim, tu já chegou aqui com o emprego certo, né, como tua prima? E eu disse, não. Ela falou, e como é que tu vai pagar a tua escola? Como é que tu vai te custear aqui esse tempo? Eu falei, mulher, o Senhor proverá. Ele mandou eu vir, então Ele vai prover. E ela disse, mulher, tu não está entendendo não, mulher. As coisas aqui estão difíceis demais. Eu que sou graduada, tenho quase 2 faculdades. Estou aqui há 3 meses, não arrumei um emprego. Aí tu chega aqui e está dizendo, mulher, minha filha, você não sabe da realidade, não. E eu disse, mulher, deixa eu te dizer, eu não posso agora cearense. Tinha chegado lá, é um pouco frio, e eu tinha, por causa da mudança de temperatura, eu estava um pouco resfriada, eu disse assim, eu não vou hoje nem amanhã, mas quando for sexta-feira, eu vou fazer meu currículo, sábado, eu vou entregar, e eu vou voltar para casa empregada. Aí ela, tá certo. E assim eu fiz. Sexta-feira eu fiz meu currículo, e aí no sábado eu comecei a andar pelas ruas de Campina Grande. É aqui Espírito Santo? Não, não é aqui. Eu passava. E a pasta do currículo aqui embaixo. É aqui Espírito Santo? Não, não é aqui. A saudade bateu, chorando, no meio da praça. Deixa eu ligar lá para casa. Volto com saudade, volto com saudade. Onde é que você está, minha filha? Estou entregando aqui uns currículos, pois Deus lhe abençoe, minha filha. Vai na paz, vai dar certo. Levantava, enxugava as lágrimas, deixando os currículos. Até que em uma loja que eu entrei, eu falei, essa aqui é na área de estética, eu tenho experiência, vou deixar aqui. Deixei o currículo lá com o rapaz, era sábado pela manhã. Campina Grande é uma cidade pequena, 400 mil habitantes aproximadamente. E não é muito costume de os donos estarem lá final de semana. Geralmente, horário de almoço, eles fecham as lojas, aquela coisa de cidade pequena. E aí eu lembro que eu, quando deixei o currículo que ia saindo, o Espírito Santo falou para mim, volte e peça para falar com o dono. E eu disse, o dono? Ele disse, sim, peça para falar com o dono. Eu voltei, cheguei no recepcionista e disse, por favor, meu currículo. E ele disse... mas você acabou de deixar aqui. Eu falei, não, mas porque eu quero falar com o dono, eu quero entregar na mão do dono. Aí ele, como é que você sabe que ele está aqui? Só sei porque sei, né? Eu disse, quero falar com ele. E aí, quando ele falou, pois tá bom, eu vou perguntar se você pode entrar. Ele foi lá, falou com o homem, disse, pode mandar ele entrar. Eu entrei, cheguei lá e falei, então, moço,
o nome lá dele, né? Eu me chamo Emanuele, eu me mudei há 1 semana atrás para cá, para fazer 2 formações. Eu sou missionária e o Senhor me chamou para as nações, mas por enquanto eu estou me capacitando. E enquanto que eu me capacito, eu vou trabalhar para pagar. Peraí. Você é o quê? Eu disse, missionária. E ele disse, mas rapaz, minha irmã, se eu te disser que faz tempo que eu invisto em missões, eu não estou dos Gideões de Deus, minha irmã. Paz do Senhor, você está empregada, você começa segunda-feira. E ali eu voltei para casa, almoçando com minha família, eu disse, pronto, estou empregada, segunda-feira eu começo a trabalhar. A menina, o quê? Eu disse, exatamente. A confiança em Deus, querido, a dependência do Senhor, ela vai nos levar ao entendimento de que cada passo que a gente dá não é na nossa independência, não é na nossa mente, não é no nosso próprio entendimento ou do nosso próprio jeito. Deus, ele quer nos capacitar divinamente a entender que esse poder que opera em nós, ele nos liberta até de nós mesmos, das nossas escolhas erradas. O Espírito Santo de Deus, que é o poder dunamis que está dentro de você, ele vai te livrar de enrascadas. Ele vai te livrar de dependências, de pensamentos, de vícios, que nem você sabe como que você vai sair. É nos mínimos detalhes que ele quer que a gente ande com ele e sejamos guiados pelo Espírito que opera em nós. Esse Espírito cujo propósito, cuja mente, cujo coração, cujo entendimento deve estar nele. E à medida que eu ando com ele, que eu ando nele, que eu percebo ele, que eu obedeço a ele, a paz vai me guardar. A paz vai guardar o meu lar. A paz vai me dar segurança. Eu lembro que quando eu cheguei no Oriente Médio, meu marido ainda não estava lá na época, era bem no início mesmo. E como mulher, em uma cultura muçulmana, você precisa ter muitos cuidados. Uma mulher nessa cultura, ela não pode correr, ela não pode falar alto, ela não pode andar até determinado horário na rua. E eu tinha ido para já ser monitora, vamos dizer assim, de outros missionários em preparação. Então, naquela altura, quando você começa o treinamento, você é cuidado por eles. Naquela altura, eu já tinha ido para cuidar de outros. Então, aquilo já exigia de mim coragem, determinação, certeza e convicção daquilo que eu queria. Mas você imagina uma estrangeira, como eu, solteira, sozinha, andando naquelas ruas. Essa era e é, ainda hoje, minha realidade, exceto a parte do solteira, porque Deus enviou o varão. Diga glória a Deus! Aleluia! E aí eu lembro que, certo dia, eu vinha da escola de treinamento que a gente estava dando e eu estava tão cansada. E as ruas lá são, basicamente, muitas delas como morros, assim, que você tem que subir, até você chegar no seu objetivo. E eu cansada, eu não queria ter que pegar mais aquele morro inteiro subindo para casa, o sol quente, escaldante, não querer estar no deserto no verão. É isso que eu te digo. E lá é deserto, terra dos camelos. E aí eu lembro que, quando eu ia saindo da rua, eu vi que a gente chama de Uber, basicamente, né, táxi lá, mais baratinho. E eu entrei. Na hora que eu entrei, que ele disse qual é o destino, e eu falei o destino, e ele começou a sair com o carro. Eu puxei a bolsa, botei no colo, eu só ouvi o Senhor falando para mim, saia agora. E eu, mas meu Deus, e foi tão rápido, e quanto mais você anda com o Senhor, mais a voz dele, mais rápido você vai ser para obedecer. Eu só lembro que eu falei, moço, para, desci do carro, saí. E o homem olhou assim para mim e disse, não sei entender nada. Eu falei, para aqui. Ele parou e foi embora. Quando eu desci do carro, sem entender nada, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu olhei para ver que estava tudo certo, minha bolsa, meu celular, meu tudo o quê. Quando eu olhei para a bolsa, eu tinha trocado a bolsa, eu tinha esquecido a minha carteira. Eu não tinha dinheiro comigo. Então, já imaginou, naquela cultura, cujo homem ele fala o que ele quer, faz o que ele quer. Muitas vezes a mulher não é considerada nada. Eu, sozinha, solteira, estrangeira, sem falar a língua, pegando uma corrida de um ponto até um ponto, ele chegar lá, eu não ter dinheiro para pagar ele. O que é que não poderia ter acontecido? Tantas coisas. Então, muitas vezes o Senhor ele vai nos guiar, nos direcionar, à medida que essa dependência nos levar a uma obediência tão profunda, tão contínua, que a voz do Espírito, juntamente com o poder do Evangelho, que está dentro de nós, ela vai ser tão certeira,
Tão precisa, queridos. Que isso vai nos guiar em paz e em segurança. Mas talvez você está dizendo, não, minha irmã, você está falando isso aí tudo, mas porque minha questão não é nem tanto segurança, não é nem tanto outros pontos, é mais a questão mesmo de saúde. Mas esse evangelho, que é o poder de Deus, ele também pode operar para te fazer depender e saber que qualquer área, qualquer circunstância, qualquer diagnóstico não vai mudar a verdade da palavra que opera em mim e em você. Recentemente, uma amiga minha, muito chegada, ela me ligou e ela disse assim, eu recebi um diagnóstico, eu estou entrando agora para a UTI. E ela também tem uma filhinha, 2 meses mais velha que a minha. E quando eu ouvi aquilo, eu fui pega de surpresa. E eu sei que ela falou aquilo para que eu desse uma palavra para ela. E dentro de mim só saltou aquilo que eu acredito. E eu disse para ela, nada mudou. Nada mudou. Esse diagnóstico que você recebeu não muda a verdade da palavra de quem Deus é. E do poder que está operando agora dentro de você. Levante suas mãos onde você está. E no telefone eu comecei a orar por ela. E eu disse, vai ser rápido. Vai ser fácil. Vai ser mais um testemunho na sua vida quando você sair dessa UTI. Porque ainda essa semana você vai sair. E ela começou a chorar. Ela disse, é verdade. Nada mudou. Eu falei, não mudou. Porque Deus não mudou. Deus não deixou de ser Deus porque você recebeu um diagnóstico. Deus não deixou de ser Deus porque as suas finanças estão afetadas. Deus não deixou de ser Deus porque alguém da sua família abandonou os caminhos do Senhor. Deus não deixou de ser Deus e muito menos perdeu ele ou ela de vista, queridos. Nada mudou e nada muda a verdade da palavra ou o poder do evangelho na minha e na sua vida. Naqueles dias que eu cheguei em Campina Grande, eu lembro que as minhas primeiras semanas naquele mesmo treinamento que eu tinha ido, com 2 conjuntos de roupa que minha mãe tinha feito, foi eu sentar para assistir às aulas. E uma pessoa que eu nem conhecia me procura no final do curso com uma sacola. E ela disse, o Senhor falou comigo para te abençoar com isso. E eram conjuntos, roupas certas para mim. Parecia que tinham sido mandadas feitas. Parecia não, querido. Você tem dúvida? Todas perfeitas para mim. E é isso que acontece à medida que nós obedecemos. A vontade do Senhor não é que a gente ande nessa ansiedade. Eu lembro que uma das poucas e últimas vezes que eu andei em ansiedade, e nem eu sabia que eu estava ansiosa, foi quando eu vim o ano passado e eu cheguei para Paris, aqui no Ceará, e dentro disso foi tudo muito rápido. A gente saiu do Oriente Médio, passou pela Suíça, chegou aqui no Brasil, eram horas de mudança, né, de tempo, tem um nomezinho que chama? Fuso horário. E eu cheguei, então eu achava que eu estava com dor no corpo porque eu estava no fuso horário, só que não era. Quando eu comecei a fazer o pré-natal, já estava no final da gestação. Para a glória de Deus, eu tive uma gestação maravilhosa. Cheguei aqui com quase 8 meses, ainda fui fazer uma viagem no Paraguai sozinha com uma amiga e voltei, rodando lá o tempo todo, servindo, porque tudo tranquilo. E eu tinha uma palavra dentro do meu coração. Eu falei, eu vou ter um parto natural, sem nenhum tipo de indução. E vai sair tudo rápido, fácil, tranquilo. Só que quando eu comecei as consultas, algumas pessoas começaram a falar, inclusive a própria médica. Não é assim não, minha filha. Minha filha, é SUS. Né, equipe que você acordou com ninguém, não. E nem mesmo se você tivesse acordado. Você pode chegar lá no dia e as coisas saírem do controle. Não é assim, não. Você já chega aqui no final do pré-natal para parir e ainda está dizendo que vai ser assim, que vai ser... Eu quero lhe trazer para a realidade. E, por algum motivo, e isso é bem fácil, viu, irmãos? Em coisas que a gente nunca viveu, nós somos muito tentados. Porque a gente nunca passou por aquilo. A sermos puxados pela circunstância, e a gente precisa ficar atento a isso. E aí eu lembro que eu ouvi, quando eu saí do consultório dela, eu lembro que eu saí pesada. E eu, eita. Só que aí, de repente, aquilo saltava dentro de mim. Não, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou ter um parto normal, natural, sem indução, 100% meu corpo funcionando, isso e aquilo e tal, e confesso na palavra. Entrava dentro do carro, o Uber. Eita, tá buchuda. Quanto tempo? 9 meses. Rapaz, foi com 9 meses que minha esposa perdeu o nosso primeiro filho. Você acredita? E agora, minha irmã também, viu?
Está até internada aí para ver se induz, que não sei o quê. Aí eu, ouvindo aquilo, eu saí. Aí eu lembro que eu fui fazer um exame, e eu disse, doutor, estou com uma dor aqui no pescoço, eu não sei se é por causa da readaptação, e comecei a falar, mas isso não é comum. Vai e volta algumas vezes. Ele falou, isso é ansiedade. Você está estressada. E isso também é comum, pelo estilo de vida que a gente vive. O nosso corpo ele é exposto a vários tipos de climas, comidas, temperaturas, até altitudes, por causa dos aviões que a gente pega para cá, para lá. E aí ansiedade. Quer dizer que ela pode afetar, inclusive, não só minha mente, mas o meu corpo. Isso está repreendido, Satanás. E comecei a me levantar com a palavra e com a verdade daquilo que eu creio e que eu acredito que você também crê. E essa é a verdade que o Senhor, que fez o nosso propósito, Ele quer que a gente se levante todos os dias, no entendimento de que Ele entregou o propósito. Ele fez o propósito. E a gente não foi criado depois. Não imagine, querido, que Deus te fez e em seguida Ele fez o propósito e aí Ele te entregou. Não, o propósito Ele já havia. E o Senhor te fez exatamente para Ele. Então não existe nada que vai pegar Deus de surpresa. Não existe nada que o Senhor vai olhar e dizer, eita, menina, e agora? Não. Ele era, Ele é, e Ele sempre existiu, Ele é soberano. E a dependência dEle é esse entendimento, é essa confiança na soberania. E porque eu sei que Ele é soberano, Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que as incertezas, Ele é maior do que os medos, Ele é maior do que tudo. Quando eu confio no caráter de Deus, eu posso entender que essa soberania, que atua no poder dEle, na minha, na sua vida, todos os dias, ela vai operar maravilhas. Porque Deus não nos fez para uma vida comum. Deus não nos fez para pensamentos, palavras, ações comuns. Ao mesmo tempo, a mesma força que você empenha para pensar pequeno, você pode empenhar para pensar grande em Deus. O mesmo tempo que você empenha para falar coisas fora da palavra, você pode empenhar para falar a verdade da palavra, lançando luz na tua vida, luz nas circunstâncias, luz na tua família, luz na tua casa, luz no teu trabalho, luz na tua faculdade. E existem coisas que não dependem mais de Deus. Já está feito. Da parte dele temos o sim e o amém. Mas ele fala que é comigo e com você. Não abram mão da confiança. Não abra mão da confiança. Só depende de mim. Não abre mão. Eu fico com a palavra. Eu fico com o evangelho. Eu fico com o poder de Deus. Eu fico com a verdade. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E lá em Jeremias 33:3, ele fala, clame a mim, e eu responderei, e lhe darei coisas grandes. Tem a versão NVT que ele diz, pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas que você não sabe a respeito do que está por vir. Por que andar ansioso? Por que andar preocupado? Por que não me deleitar? Por que não entregar? Por que não confiar? A mensagem ele diz, clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Coisas extraordinárias. As coisas que olhos nem viram, nem não viram, que ouvidos ouviram. E que jamais subiu, penetrou em coração humano. Isso é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, eles ousam confiar no eu sou. Aqueles que o amam, ousam
Entregar-se à verdade da palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar circunstâncias, para operar pela fé aquilo que o natural fala que não pode ser. Mas a fé, ela não precisa ver, ela não precisa ouvir, ela não precisa sentir. Queridos, eu não preciso sentir para dizer para vocês, saber que Deus tem para a minha vida e para a sua vida um futuro glorioso. Isso é o que eu creio. Isso é o que eu falo. E porque eu falo, essa palavra vai produzir um peso de glória. E esse peso de glória é o que vai operar na minha vida hoje e no meu futuro. Eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo das circunstâncias. Eu não tenho medo de enfermidade. Eu não tenho medo de muçulmanos. Eu não tenho medo de aviões. Eu não tenho medo de nada. Não eu, Emanuele. Mas porque o meu coração, o meu deleite, a minha confiança está no meu Deus. Eu tenho provado e visto a fidelidade do Senhor me acompanhando em cada passo da minha vida. E eu estou aqui hoje para dizer para você que tem se preocupado, que tem tomado remédios para estar calmo. E eu estou aqui para dizer para você que tem pensado que o seu Deus não é capaz de cumprir a promessa e a visão que Ele te entregou. Que não, Ele não saiu do trono. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ouse crer. Ouse confiar. Ouse entregar. Ouse. Ouse depender. Ele não mudou. Nada mudou. Nada mudou. Existe uma unção operando aqui nesse lugar. E a unção do Espírito, ela é poderosa para quebrar julgos. 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 Amarras. Correntes, grilhões. Sofismas. Vitupérios, ignomias. Nada. Queridos, você precisa pegar essa verdade dessa palavra e trazer para a tua boca e para o teu coração e confessar, crendo que é real, um evangelho que é real, não porque eu estou falando, não porque o pastor está falando, mas porque você decidiu viver e conhecer o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e viverá, fará proezas. Proezas. Mas não fique só com o que eu estou falando. Vá para a palavra, se encha da palavra. Se encha do Espírito. Se levante na sua casa. E quando as preocupações chegarem, e quando as vozes do maligno se levantarem, você vai faltar. Ah, está sem emprego. Ah, está isso, está aquilo. O quê? Vai sobrar. Sobrará e não faltará, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, as suas riquezas em glória, no céu não tem falta. E essa é a minha cultura, essa é a sua cultura, é uma cultura celestial. Porque nós estamos aqui, mas espiritualmente nós estamos assentados à direita do Pai, em Cristo Jesus. A palavra diz que o Senhor olha para os seus inimigos e Ele ri. O que está faltando para você abrir a sua boca e começar um ha-ha-ha para as circunstâncias? O que está faltando para você rir dos diagnósticos com um ha-ha-ha? Pela fé. Você não precisa ver, você não precisa sentir. Pela fé. Pela fé. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, crendo na voz de um Deus que o guiou e o fez viver e conquistar as promessas que Ele havia dado. E você pode, assim como eu, pensar, não tinha outro homem não? Quer dizer que Deus levanta um ancião dando uma promessa de que ele teria um filho? De que seria pai de nações? Como assim? Uma mulher cujo corpo já nem correspondia. E aí Ele dá uma promessa para esses? Poderia ter sido mais fácil. Mas não. Ele pega justamente esses que não são, para confundir os que são.
é justamente mostrando que o impossível, o improvável, pela fé, vai acontecer. E pela fé, Abraão se tornou o quê? Pai de nações. Fique de pé. O que é que pela fé? Pode vir, Pedrinho, por favor. Tem te impedido de crer naquilo que Deus tem te falado? O que que tem se levantado? O que é que tem calado a tua voz, ao invés de você clamar a Ele e Ele te responder? Te falar coisas extraordinárias que você nem pode imaginar. Dependendo de Deus. Dependendo de Deus. Entendendo que o propósito, que a mente, que o coração, a confiança naquele que te falou, naquele que te entregou as promessas, naquele que te fez para o propósito, não falhará. Ei, tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando o Espírito Santo ele chega para Maria, é interessante que ele fala: ei, alegra-te, tu que foi agraciada. Alegra-te pelo belo agir de Deus. Deus está com você. E sem dúvidas não foram poucas as circunstâncias, os pensamentos que assolaram a mente dela. Como assim? Gerar uma vida sendo visto? Como assim? Eu sou tão jovem. Tantos pensamentos. Mas ele disse: Deus está com você. Eu quero te lembrar nessa tarde: Deus está com você. Deus está com você. Deus está com os teus filhos. Deus esteve no teu passado, Ele está no teu presente e Ele está no teu futuro. Deus está nas promessas que você vai viver se você hoje ousar abrir a sua boca, crer, avançar, agarrar, confiar e depender. Depender. Não vai faltar, vai sobrar. Não vai morrer, mas vai viver e vai cumprir os feitos do Senhor sobre a tua vida. Levante as suas mãos. Por isso, não abra mão da confiança. Não abra mão da confiança. Comece a abrir a sua boca agora. Vamos encher esse lugar de novas línguas. Abra sua boca com força. Comece a puxar. Comece a puxar da unção. Recaçara mamamamandra caçara mamamá. Rocossoro. Remamandra caçora brandaraste que le deixe. Clame a mim, clame a mim, clame a mim, clame, clame. Eu vos responderei, eu vos responderei, eu vos responderei. Eu vos contarei coisas maravilhosas a respeito do porvir. Eu vos direi coisas extraordinárias a respeito de ti.
coisas grandiosas, extraordinárias vão acontecer aqui, vão acontecer agora. Se você crer, se você clamar, se você falar. Uou! Ei! Rakasara mama madraka soro brodoro sura mama madraka serere. Fracos estão recebendo novas forças agora. Erga as suas mãos. O poder do Names, o poder do Evangelho, vindo agora sobre o cansado. Refrigério, vindo agora sobre o oprimido, recebendo alívio, novas forças, refrigério. Existe paz, shalom de Deus, alcançando agora o teu coração, a tua mente. Respire fundo, receba a paz que excede todo entendimento. A paz que só Ele pode dar. Oh! Mas como vai acontecer? De onde vai chegar? Como será? Só o teclado. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um côvado à sua estrutura? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. 2 Tessalonicenses 3, mais fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 91, 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, em quem nele eu confiarei. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque você está aqui. Agora mesmo você está tocando corpos, mentes, corações. Obrigada por nessa tarde, socorro chegando para a tua igreja, socorro chegando para o teu corpo, Jesus. Libertação, livres, um povo que é forte para conhecer o Senhor.
e fazer e viver proezas. Oh, aleluia.